A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma videoaula das lições bíblicas de adulto da CPAD, da Escola Dominical, nesse primeiro trimestre do ano 2024, onde nós estamos estudando a revista que tem o tema O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Essa é a revista que estamos estudando nesse trimestre. E hoje, dando continuidade ao nosso estudo, estaremos vendo a lição de número 9, que será estudada de forma presencial no dia 3 de março de 2024, e tem o título O Batismo, a primeira ordenança da Igreja. O textuário está em Mateus, capítulo 28, versículo 19, e diz-nos assim: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Que nós vemos que o batismo, ele é uma ordenança do próprio Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus que ordenou que nós deveríamos ir, ensinar as nações e batizar também essas pessoas que acreditem em seu nome. A verdade prática nos diz, o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e por isso deve ser uma prática obedecida pela igreja. A leitura bíblica em classe se encontra ali em Romanos, no capítulo 6, dos versículos 1 ao 11. Os irmãos façam a leitura. No decorrer da lição, nós estaremos também abordando alguns versículos do capítulo 6, onde Paulo deixa bem claro a importância do batismo. Esse batismo aqui não é o batismo nas águas. O batismo nas águas simboliza o que é esse batismo aqui que Paulo está falando em Romanos, no capítulo 6, É um símbolo, é uma demonstração exterior desse batismo espiritual que ocorre na vida daquele que nasce de novo, na pessoa do Senhor Jesus. Então, assim, nessas duas próximas lições, na lição de hoje, na lição 9 e na próxima lição 10, nós estaremos estudando a respeito das duas ordenanças deixadas por Jesus para a sua igreja. Na lição de hoje estaremos vendo o batismo e na próxima lição estaremos vendo a ceia do Senhor, a lição 10. Uma ordenança, já que são duas ordenanças do Senhor Jesus, é uma cerimônia que as Escrituras elas ordenam para a igreja celebrar, e representam assim um sinal exterior, da salvação e da vida espiritual interior do crente. Então, é uma demonstração exterior daquilo que acontece no interior, na vida espiritual do cristão. O batismo nas águas, ele simboliza o novo nascimento, por meio da passagem da morte, a morte no pecado, numa vida pecaminosa, uma vida distante de Deus, para a vida em Deus. Então, o batismo, ele representa isso, ele simboliza a passagem de uma vida em pecado, de uma vida para a morte, para uma vida em Deus, uma vida dedicada e em comunhão com Deus. Já a Santa Ceia, ela é um memorial, é algo que fazemos para nos lembrar de quê? Do sacrifício de Cristo. E além disso, além dela ser um memorial, de ser algo para nos recordarmos do sacrifício de Cristo, da importância dele para nós hoje, porque não é apenas algo que aconteceu e ficou para trás. O sacrifício de Cristo, ele é perfeito, único e eterno, Então nós nos recordamos de algo que hoje ainda tem efeito, E além de ser um memorial para nos recordarmos do sacrifício de Cristo, ele também, a ceia do Senhor, ela também simboliza a nossa comunhão com ele e a nossa comunhão com a igreja, ou seja, com os nossos irmãos. E o batismo, ele é realizado uma única vez, é algo que é celebrado uma única vez, o batismo em águas, enquanto que a Santa Ceia, ela deve ser celebrada repetidas vezes, já que é um memorial, até que Cristo
ele venha e arrebate a sua igreja, né? E na lição de hoje nós estaremos estudando, como já falamos aqui, a respeito do batismo em águas, né? Estaremos destacando aqui na lição de hoje os desvios doutrinários que ocorreram ao longo da história, né, com relação à doutrina do batismo em águas. Estaremos destacando aqui a questão, por exemplo, do sacramento, do batismo infantil, né, o pedobatismo. Também estaremos destacando aqui o significado, né, ou seja, a simbolização do batismo em águas, né, e também o seu propósito, né, qual a finalidade do batismo em água. Nós estaremos também vendo aqui na lição de hoje. E veremos também aqui, né, o modo e a fórmula, né, a fórmula batismal, que são ali observados de acordo com as escrituras, né, também com desvios aí em relação à fórmula batismal e o modo de batismo. E vale a pena, né, nós lembrarmos aqui, recordarmos que o batismo ele representa uma transição, né, uma passagem, né, e há aí três componentes presentes no ato batismal: o candidato ao batismo, o elemento batismal, né, por meio do qual o candidato ele vai ali passar, e o batizador, né? E há também aí três batismos, né? O batismo do Espírito. Nesse batismo do Espírito, o crente é o candidato a ser batizado. O elemento em que ele vai ser batizado é o corpo de Cristo. E o agente batizador é o Espírito Santo. Por isso, o batismo do Espírito, né? Esse é o batismo espiritual. Esse é o batismo no qual o crente ele nasce novamente. Ele é inserido no corpo de Cristo. Esse é o novo nascimento. E é esse batismo do Espírito, que é o batismo em águas, ou batismo nas águas, ele representa, ele simboliza de forma exterior. Esse batismo do Espírito, ele ocorre na dimensão espiritual. O batismo em águas simboliza fisicamente que esse batismo ocorreu na vida do cristão. E o batismo em águas, então, o candidato é o crente que deve ter nascido de novo, pode não ter, mas ele diz ter nascido de novo. O elemento, né, é a água, e o batizador, né, geralmente é o pastor da igreja, né, ou algum outro pastor que vai batizar ali o candidato. E há também, além do batismo do Espírito e o batismo em águas, há também o batismo no Espírito Santo, ou o batismo com o Espírito, em que ali o candidato é o crente já convertido, né, aquela pessoa que já é salva. Essa pessoa ela vai ser imergida, ela vai ser batizada, né? O elemento é o Espírito Santo. E o agente batizador é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o batismo para revestimento de poder. Esse batismo, assim como o batismo nas águas, ele não traz salvação, porque o batismo que traz a salvação é o batismo do Espírito Santo, quando somos inseridos no corpo de Cristo, por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Já o batismo no Espírito é um batismo para quem já é salvo, é um batismo para revestimento no poder. Esse não é o selo lá do Espírito Santo, o selo do Espírito é no batismo em Cristo. Esse é para salvação. O batismo no Espírito, como nós já falamos aqui em lições anteriores, esse é para revestimento de poder, para cumprimento da missão, da vocação da igreja, né? Então, com isso claro, vamos para a lição de hoje, né? Aqui no primeiro ponto nós vamos falar dos pressupostos bíblico-doutrinários do batismo. Então aqui a gente vê, o autor ele deixa claro, né, que Agostinho, bispo de Hipona, ele acabou introduzindo aí dois desvios doutrinários, né, com relação à doutrina do batismo na igreja, né? E aqui a gente vê que ele introduziu a ideia do batismo como sendo um sacramento e também introduziu a ideia do batismo em crianças, né? O batismo como um sacramento
dá aí a ideia de um ritual que vai transmitir a graça, ou seja, ele vai transmitir a salvação ao indivíduo que está sendo batizado, independente da fé deste indivíduo, né? Como se fosse um passe ali de mágica, né? Então, o indivíduo que é batizado, ele recebe em sua vida a graça de Deus, recebe a salvação da parte de Deus através do batismo em águas. E, na verdade, biblicamente, nós observamos que o batismo ele não é um sacramento. O batismo ele não transmite a graça para o indivíduo que está sendo batizado. Ele, na verdade, é uma ordenança do Senhor Jesus, né? E deve ser realizado naqueles que já são salvos. Veja, o batismo ele deve ser realizado naquelas pessoas que já receberam a graça de Deus em suas vidas, que já são salvas. Então a pessoa não vai ser salva no momento do batismo. Ela já é salva e ela se batiza como um ato ali simbólico, né? Então essa pessoa ela já passou pelo batismo interior. Nós vemos claramente, né, como foi lido aqui no texto áureo, Mateus 28, 19, Jesus diz, portanto, ide, ensinai todas as nações, né, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então veja que esse batismo ele está associado ao ensino da palavra de Deus às pessoas. Então aquelas pessoas elas vão aprender a palavra de Deus, ouvir falar de Jesus e se crer em Cristo, elas serão batizadas. E esse pensamento ele é complementado lá pelo Evangelho de Marcos, né? Marcos 16, 16, onde a gente vê Jesus ele dizendo o seguinte: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E aqui muitas pessoas até querem usar esse versículo como argumento para a questão do sacramento, dizendo que para ser salvo tem que ser batizado. Não. Veja que na continuação do versículo ele diz: quem não crer será condenado. Não é quem não for batizado, é quem não crer. Então aqui a salvação está associada à fé, como a gente vê na Bíblia como um todo, né? Na continuidade, Paulo falando bastante a respeito disso. A fé como como algo indispensável para a salvação. Então veja que a gente não pode ficar pegando um versículo isolado de outro, não. A gente tem que pegar a Bíblia como um todo. E mesmo neste versículo, né, a gente está utilizando, claro, isso para corroborar com o nosso pensamento, mas mesmo neste versículo nós já vemos que o batismo não é algo indispensável, o batismo em águas, né? Não é algo indispensável para a salvação, mas é uma ordenança de Cristo. Então nós devemos, veja, é algo que Cristo ordenou que fizéssemos. Então nós devemos fazer, mas não é indispensável para a salvação. A gente sempre utiliza, né, aqui como exemplo o ladrão ali na cruz, onde Cristo disse, ainda hoje estarás comigo, né, no paraíso. Então ali você vê que não foi nem necessário ele ser batizado para ser salvo, né, como outras pessoas também, que muitas das vezes aceitam Cristo, por exemplo, até no leito da morte, e recebem a salvação ali da parte de Deus, né, recebem porque elas, se houverem se convertido verdadeiramente, passaram pelo batismo espiritual, batismo em Cristo, né? E aqui, né, então nós vemos Cristo associando, né, o batismo para aquelas pessoas que acreditam no seu nome, para aquelas pessoas que creem na pregação da palavra. Então o batismo ele é para aqueles que creem, né? E é crer e ser batizado, não é ser batizado para depois crer, né? É isso que nós devemos deixar claro. Então, o batismo em águas, ele não salva ninguém. O que salva é a fé no Senhor Jesus. E aí, com relação ao batismo de crianças, né? Nós observamos também que não é coerente com os ensinos do Senhor Jesus, né? Como ele disse em Mateus, capítulo 19, versículo 14, ele diz, né? Deixai
os pequeninos, não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus, né? Então, as crianças, elas fazem parte do reino de Deus. Então, nós não podemos, dessa forma, dizer que é necessário uma criança ser batizada para ser salva. Não. Até porque o batismo, ele deve ser realizado naquela pessoa que já creu em Cristo e que decidiu por si só, que decidiu sozinha seguir a Cristo. Então, o batismo em águas deve ser realizado nessas pessoas, porque ele é apenas um símbolo de um batismo que já ocorreu na vida daquelas pessoas, né? Então, não há como batizar uma criança, né, que ainda não tem a capacidade de tomar as suas próprias decisões e de fazer sozinha as suas coisas. Não chegou ainda numa idade para raciocinar, porque o crer, a fé, está associado à razão. Nós acreditamos em Cristo racionalmente, não é algo, eu estou fora de mim e acredito em Cristo, não, é algo que você escolheu. Você tomou essa decisão de seguir a Cristo, de acreditar no Senhor Jesus. E é isso que você quer mostrar para as pessoas através do ato do batismo, né? Como nós vamos ver aqui agora. Então, são esses dois desvios, né? Aí que foram introduzidos por Agostinho de Hipona e que a gente vê biblicamente que não é coerente. Não é um sacramento, não transmite salvação, não transmite graça de Deus, e também não deve ser realizado em crianças, né? Sim, naquelas pessoas que já conseguem raciocinar e decidir-se por Cristo sozinhas, né? Não é um pai de uma criança ou uma mãe que vai decidir pelo filho se ele tem que aceitar Cristo ou não. É uma decisão individual. No tópico 2, o autor fala do símbolo e do propósito do batismo, né? Ou seja, o significado e a finalidade do batismo. Então, com relação ao significado, né, a simbolização do batismo, nós vemos que tem um duplo significado. O batismo, ele simboliza um ato de obediência ao Evangelho, né, como nós já vimos em Mateus 28, 19. É uma ordenança de Cristo, o batismo. Então, quando somos batizados, estamos ali cumprindo, né, com essa ordenança de Cristo, sendo obedientes ao Evangelho, e também ele simboliza o batismo, a identificação do crente, do salvo, com Cristo. A identificação com Cristo na morte e no sepultamento do Senhor Jesus, né, a morte e o sepultamento para a vida pecaminosa, e também na ressurreição, né, na ressurreição para uma nova vida espiritual em Cristo, né? A gente vê isso claramente, Colossenses 2,12, que diz: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E também Romanos, capítulo 6, do 1 ao 11, Paulo ele deixa bem claro, está na leitura bíblica em classe, né? Neste capítulo, Paulo deixa bem claro o que é que esse batismo nas águas está representando, porque ele representa isso daqui que Paulo fala em Romanos 6, do 1 ao 11. Isso que Paulo fala em Romanos no capítulo 6 é o batismo espiritual. É o batismo que o batismo em águas representa. É o batismo do Espírito, em Cristo. Né? O elemento é o corpo de Cristo. Por isso que Paulo fala no versículo 3, ele diz assim: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, veja, em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Então veja, nós somos, esse batismo em Cristo é o batismo do Espírito, ou seja, esse é o batismo para salvação. O batismo em águas representa esse batismo. E aqui nós vemos claramente Paulo, ele utilizando, né, ele fala a finalidade desse batismo espiritual, ele diz, no versículo 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, aqui você vê a finalidade, né, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, né, aqui agora já falando da questão da vida, assim andemos nós também em novidade de vida, né, uma vida nova,
Então aqui você vê claramente a finalidade do batismo do Espírito. Veja, que é isso que o batismo em águas representa, simboliza. E aqui Paulo também deixa bem claro, né? Aqui você vê em vários momentos, as palavras-chave, né, utilizadas são morte e vida. A passagem da morte para a vida, né? Ele fala sempre assim, ó: morte para o pecado, viveremos ainda nele. Morreu para o pecado, vive para Deus. Morte para o pecado, vivos para Deus, né? Você vê isso nos versículos 2, 10 e 11, né? Essa relação mostrando que o batismo em Cristo, o batismo para a salvação, é uma transição da morte para a vida. E o batismo em águas simboliza isso. Então, quando você é batizado em águas, na verdade, ali você, ao ser imerso na água, morre para o pecado, simbolizando, né? Morre para o pecado, e quando você é ali retirado novamente, você passa a ter uma nova vida para Deus. Aquilo você está mostrando, né, para as pessoas, que é o propósito, né? Que é a finalidade do batismo em águas. Qual a finalidade do batismo em águas? Qual a finalidade, o propósito desse batismo? É justamente de testemunhar publicamente para a igreja e para o mundo, né, essa nossa identificação com Cristo. Veja, eu já agora sou identificado com Cristo, na sua morte, no seu sepultamento, na ressurreição. Agora eu não vivo mais para o pecado, agora eu vivo para Deus. E eu quero mostrar isso para as pessoas, eu quero testemunhar publicamente. E isso é requisito para a salvação. Testemunhar Cristo publicamente é requisito para a salvação. Nós não podemos negá-lo diante dos homens, porque senão ele vai nos negar também diante do Pai. Isso é o próprio Senhor Jesus que nos diz. Então, o batismo, ele mostra publicamente essa nossa identificação com Cristo, ou seja, que nós já somos uma nova criatura, né? Como ele fala lá em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Veja, velho, novo, pecado, né? Vida em Deus, morte, vida, né? Então você vê tudo isso daí em contraste, né, quando nós falamos do batismo, porque é uma transição desse velho, da morte, do pecado, para uma nova vida em Deus. Então, meus irmãos, né, a gente vê aqui, o autor também fala, né, a respeito de que não há espaço para indecisão. Todo cristão verdadeiro, ele deseja se batizar. Todo cristão verdadeiro, ele tomando conhecimento da importância de cumprir a ordenança de Cristo, ele deseja se batizar. Só que, infelizmente, a gente vê que alguns não têm esse desejo e precisam ser orientados, né, a respeito da importância de cumprir com a ordenança de Cristo, né, se é que realmente eles nasceram de novo. E aí o autor cita dois problemas, né, comuns que há com as pessoas que rejeitam ser batizadas, né? Um deles é a ignorância com relação ao ato do batismo. Então, muitos acham que o batismo é como uma vacina, né? Que depois de ser batizado, a pessoa nunca mais tem que pecar. Ela agora está imune e nunca mais vai pecar. É bem verdade que quando aceitamos a Cristo, morremos para o pecado. Mas o que significa isso? É que nós não vivemos mais uma vida de pecado. É que nós não vivemos mais uma vida pecaminosa. Aquela vida entregue ao pecado, em que nós pecamos deliberadamente. Mas veja o que João fala, 1 João 2,1, o autor até cita aqui, ele diz, né? Filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. Mas, se pecardes, né, saibas que tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então veja, João está escrevendo ali aquelas ordenanças para a igreja, para que eles não pequem. A ideia é não pecar, é não viver uma vida de pecado. Mas somos ali, estamos propensos a pecar enquanto estivermos aqui, enquanto não formos glorificados. Vivemos uma vida de santificação, uma vida que procura fugir do pecado, mas ainda somos sujeitos ao pecado. Podemos pecar, Pode ocorrer de pecarmos, mas não devemos buscar viver uma vida de pecado. Isso é o que devemos entender. Infelizmente, muitos acabam não entendendo isso
e não desejando se batizar. As pessoas elas precisam da orientação correta, né? E tem também aquelas pessoas que falta a eles a convicção da fé. Eles sabem, eles entendem o que é o batismo, e é justamente por entender o que o batismo simboliza que eles escolhem ali não se batizar. Por quê? Porque eles preferem, eles escolheram permanecer na vida pecaminosa. E ali eles são conscientes de que não nasceram de novo e querem permanecer naquela vida, então acabam não se batizando, né? Vão para a igreja, visitam, mas não querem abandonar o pecado, né? Então saiba, né? E isso, muitos são conscientes, né? De que não adianta somente ir para a igreja e achar que isso traz salvação. O que traz salvação é o novo nascimento em Cristo, né? E o batismo nas águas simboliza isso. Devemos cumprir com esta ordenança de Cristo. E aqui no tópico 3, o autor fala da fórmula e do método do batismo, né? Então ele traz aqui a fórmula trinitária do batismo, que é uma clara ordenança de Jesus, né? A gente vê em Mateus 28, 19, ele fala, né, que o batismo ele deve ser realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que a gente tem, no caso aí, os modalistas, né, que eles negam a doutrina da Trindade, como é o caso dos unicistas, que é citado aqui pelo autor, e batizam apenas no nome de Jesus, né, alegando que Deus ele é apenas uma pessoa. E a gente já discutiu isso até em lições de revistas anteriores, até recentemente, né, que há, sim, um só Deus, né, um ser divino, porém com três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? São as três pessoas que fazem parte de um só Deus, né? É um só Deus, mas com três pessoas, né? É isso que nós devemos entender, que é a doutrina da Trindade. E o batismo, né? A fórmula do batismo é baseada na Trindade. Devemos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi assim que o Senhor Jesus ordenou, né? E também com relação ao modo, né? Ou seja, o método, nós vemos que não há passagens bíblicas mostrando aí que alguém deve ser batizado por aspersão de água, né? Por aspersão, que é o método utilizado aí, né, pela Igreja Católica, né, também por outras igrejas, algumas igrejas aí, reformadas, né? E esse método a gente não vê na Bíblia, né? Esse método de aspersão. Veja, essas questões, né, são de segunda instância. Aquelas que a gente tratou aqui primeiramente são questões mais importantes relacionadas ao batismo. Essa daqui nós apenas estamos falando porque é como a Bíblia mostra que deve ser realizado. E nós vemos claramente que o modo de ser realizado, né, a fórmula, como nós já falamos da Trinitária, e o modo de ser realizado, a forma de ser realizado o batismo, que a gente vê na Bíblia, aqui no Novo Testamento, não é por aspersão, mas sim através da imersão nas águas, né? Nós vemos isso claramente em Marcos, no capítulo 1, versículos de números 5 e 10, né, que diz assim: e toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com eles, com João Batista, e todos eram batizados com ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. Claro, batizado no Rio Jordão, quando fala no rio, né, fala ali, obviamente, de muitas águas. Tem o rio, é imerso. E também no versículo 10, né, e logo que saiu da água, né, esse aqui é o batismo de Jesus, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. Então ele entrava ali nas águas para ser imerso nas águas. Também nós vemos aqui em Atos, no capítulo 8, o batismo ali que Felipe batizou o eunuco. Atos 8, do 36 ao 39, diz assim, ó: e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? E disse Felipe: é lícito, é permitido, se creres de todo o coração. Né, que a gente já falou aqui, o batismo é para quem já é salvo, né, para quem já acredita, para quem tem fé. E respondendo ele disse: creio que Jesus é o Filho de Deus, ou seja, aqui já mostrou que ele já tinha acreditado que é o suficiente para a salvação. Então ali ele queria mostrar publicamente que ele se converteu a Cristo.
E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. Aí veja, e quando saíram da água, ou seja, eles entraram na água, para ser imerso na água, o Espírito Santo arrebatou a Felipe e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Então, veja que aqui o método utilizado é o de imersão em águas, né? Então, a fórmula é trinitária e o modo é através da imersão em águas. Biblicamente, né? Mostrando biblicamente como é o batismo no Espírito Santo. Então, aqui, irmãos, nós finalizamos a aula de hoje. Vou ler a conclusão. O autor diz assim, ó: procuramos abordar as questões mais relevantes concernente ao batismo em águas. Mostramos que, embora não tenha a atribuição de salvação a quem dele participa, o batismo é, sim, uma prática que deve ser levada a sério por todo crente que quer seguir as palavras de Jesus. Por meio do batismo, nos identificamos com Cristo e tornamos pública a nossa profissão de fé, né? Então, aceitou a Cristo, procure se batizar, né? É uma ordenança de Cristo. Tem convicção do seu novo nascimento, de que realmente é uma nova criatura em Cristo. Isso é indispensável para a salvação. Você tem que ter ali a certeza da sua salvação, do seu novo nascimento. Agora, se você está indo para a igreja, levantou a sua mão, dizendo que queria aceitar a Cristo, mas ainda está vivendo uma vida pecaminosa, você precisa nascer novamente. Levantar a mão não é suficiente para ser salvo. Você precisa nascer de novo. Você precisa morrer para o pecado, para a vida pecaminosa e nascer para uma vida de comunhão com Deus, uma vida de obediência a Deus e a sua palavra. Na próxima lição estaremos, como já falamos aqui, a ceia do Senhor, a lição de número 10. Então, para os irmãos que ficaram até aqui conosco, eu agradeço, peço que curtam este vídeo, também compartilhem com seus amigos, com seus irmãos, com seus familiares, para que possam se edificar na palavra do Senhor Jesus. Então não se esqueçam, neste domingo, participe de forma presencial da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.